O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira política? Ah, não é fim, é minha fim da minha vida. Eu tô com 70 anos já. Canalha, tu é o verdadeiro canalha. Salve, meus bebês. E aí? Né? Tá implorando agora. Que loucura, né? Essa entrevista aí do Jair Bolsonaro para a Folha de São Paulo. Vamos trabalhar brevemente hoje essa entrevista com vocês. Faltou pouco ele chorar pedindo pelo amor de Deus para não ser preso. Eu vou trabalhar só um corte muito breve aqui com vocês, porque de fato é mais do mesmo. Os argumentos que vocês já conhecem, chororô dele, de que ele não fez nada, de que ele não tem nada com isso, etc e tal. Tá? Só antes disso, eu quero dizer o seguinte para vocês, pessoal. Reparem o seguinte: a real medida de um ser humano se dá em momentos de adversidade. Né? Você não percebe de fato quem a pessoa é em termos de coragem, de luta, quando tá tudo bem para ela. Quando ela tá por cima da carne seca, diríamos assim. Bom, aí é fácil. Né? Bolsonaro, quando estava na presidência da República, batia no peito, cantava de galo e tal, dizia que era imbrochável, incomível, imorrível, etc e tal. Você percebe de fato quem a pessoa é quando a coisa aperta, momento de dificuldade. É o que a gente está vendo aí. Esse aí é o real caráter do Bolsonaro. Cara frouxo, covarde, que está desesperado com a possibilidade de ter que enfrentar a cadeia, no sentido de ter que responder pelos crimes que ele cometeu. Vamos dar uma olhada, separei um cortezinho aqui, muito breve, para dar uma olhada com vocês. O que ele disse aí de central, pelo menos, na entrevista da Folha. Vamos dar uma olhada. Olha só, o que acontece no momento? Não foi surpresa o acatamento da denúncia. Não foi surpresa. Agora é o momento que o Ministério Público não vai acusar apenas. Ele vai buscar provas do que foi feito. Por exemplo, uma das cinco crimes aí é o dano ao patrimônio. Ele vai ter que demonstrar que eu estava aqui em Brasília. Eu estava nos Estados Unidos. Acho que ninguém tem dúvida disso. Bom, vamos começar por aí, né? O baixo nível da argumentação do Jair Bolsonaro, que é uma característica típica dos bolsonaristas, achando que ele vai ser capaz de ludibriar alguém pelo simples fato dele ter metido o pé para os Estados Unidos, quando de fato o processo que ele organizou e estimulou por anos resultou finalmente na invasão e no quebra-quebra do Congresso Nacional ali no dia 8 de janeiro de 2023. Vamos recapitular o que aconteceu essa semana. O Bolsonaro se tornou oficialmente réu porque o STF acatou a denúncia do PGR, do Paulo Gonet, que o acusa pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Tudo isso somado pode dar 39 anos de cadeia. É por isso que esse vagabundo está se pelando todo. Tá? Agora, veja, ele realmente acha que é uma boa estratégia, uma boa linha de defesa, simplesmente dizer, não, vocês estão me acusando por dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, e eu nem aqui estava. Veja o nível. Além de ser profundamente estúpido, o Jair Bolsonaro e os bolsonaristas assumem que todo mundo é estúpido. O Brasil inteiro é estúpido como eles. Porque, evidentemente, você pode estimular um processo, você pode organizar, você pode fazer parte de uma quadrilha, de uma organização criminosa. Você vai perpetrar a ação pretendida sem estar fisicamente no lugar. Assim, é um nível de infantilidade, é algo tão pueril que, de fato, não merece um aprofundamento para além
disso, tá? É esse argumento dele. É perfeitamente possível participar de uma organização criminosa, incitar um determinado processo, um determinado crime, e na hora que as pessoas que você incitou ao cometimento do crime, você simplesmente não esteja no local onde o crime acontece. É simples assim. Então é inacreditável que, por exemplo, o Jair Bolsonaro, que é uma besta humana, todo mundo sabe, venha com esse tipo de falácia argumentativa, mas é pior ainda que o Celso Vilardi, um advogado experiente, que está representando a defesa do Bolsonaro nessa ocasião, diga que se trata de um crime impossível, porque, pasmem, na época do início do crime, na época que se atribui o início do crime, o Jair Bolsonaro era o presidente, então ele não teria interesse nenhum em organizar um golpe de Estado. Meu caro, francamente, as pessoas organizam golpes de Estado porque elas querem se perpetuar no poder. O Bolsonaro vem falando isso ao longo da carreira dele, tem entrevista com ele na década de 90, dando conta de que a ditadura deveria ter matado outros 30 mil, deveria matar o Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente naquela ocasião, que a coisa só de fato, o Brasil só iria para frente com um golpe de Estado, entre muitas outras coisas. Tá? Então, há pelo menos 30 anos, o Bolsonaro fala publicamente sobre isso, e agora, né, não foi diferente, desde que ele assumiu a presidência, ele falava explicitamente a respeito disso. Assim como, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que disse explicitamente, publicamente, que não seria necessário nem um jipe, bastaria um cabo e um soldado para fechar o STF. Tem um outro vídeo anterior aqui no canal, no qual eu abri o vídeo, o Bolsonaro no 7 de setembro de 2021, dizendo que não mais acataria as decisões de ministros da Suprema Corte do país. Tá bom? Então, assim, papo para boi dormir, tá bom, Bolsonaro? Vamos lá, vamos adiante. O senhor teme que, se for efetuada uma prisão, possa ser o fim da sua carreira política? Não é fim da minha vida. Eu estou com 70 anos já. Eu já estou com 70 anos. Completamente injusta uma possível prisão. Completamente injusta. Ô, Bolsonaro. Jura mesmo? Você jura? É assim que você vai se comportar agora, cara? Cadê aquele cara cabuloso, velho? Que batia no peito, que se dizia indomável, imbrochável, imorrível, incomível, que era o tal, corajoso. Hein? Agora você vai meter essa, malandro. Você vai meter essa de que uma mancada comigo, isso aí é injusto, eu vou morrer, eu já sou um velhinho de 70 anos. Ô Bolsonaro, o Lula encarou a cadeia contra o golpe que foi organizado contra ele, ele já tinha 71 anos. Ficou mais de 500 dias preso. Nunca pediu anistia de porra nenhuma. Encarou de cabeça erguida, disse que era inocente, provou a sua inocência, deu a volta por cima e se reelegeu por um terceiro mandato, à presidência da República. Com tudo isso, ele já tinha 71 anos no começo desse processo. Né? Então veja de novo, prestem atenção em como é que esse canalha está se portando agora. Possa ser o fim da sua carreira política? Não é fim da minha vida. Eu estou com 70 anos já. Olha que curioso, cara. É muito louco, né, meu irmão? O que eu tô te falando? Que a real dimensão de um ser humano você vê em momentos de adversidade. Olha só, olha como é que o Bolsonaro, até pouco tempo, se portava em situações como essa. Olha que loucura. Olha que loucura. Prestem atenção. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? De novo. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein?
Tá bom para vocês? Vou botar mais um minho aqui, só para ver como é que ele se conduzia quando ele estava no auge do poder, quando ele achou que ninguém poderia parar. Se você estiver lá, falta de ar, você vai para casa. Quando você estiver lá, falta de ar, você vai. Então é isso aí. É isso aí. Agora tem esse chororô aí. Tá. Completamente injusta uma possível prisão. Completamente injusta. Cadê meu crime? Os seus crimes, Bolsonaro, conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República, na figura do senhor Paulo Gonet, vou repetir: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, tá bom? Onde eu quebrei alguma coisa? Onde eu tentei dar um golpe? Entende o tipo de raciocínio? Onde eu quebrei alguma coisa? Você não precisa pegar nada com a tua mão e entrar no Congresso Nacional, porque você trabalhou esse processo durante mais de 4 anos, Bolsonaro. É disso que se trata. Cadê a prova de um possível golpe? A não ser discutir dispositivos constitucionais que não saíram do âmbito de palavras. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, né? Que ele afirma com frequência: eu não saí das 4 linhas da Constituição, eu estava discutindo dispositivos constitucionais. Veja, 142 não serve para dar golpe. Vou resumir, para não ficar utilizando termo complexo nem nada disso. O 142, que é o que o Bolsonaro trabalha aí, não serve para dar golpe de Estado. É simples assim. Se você tem estado de defesa, ou estado de sítio, ou todas essas possibilidades que eles organizaram para elaborar a tentativa de golpe, isso é um crime. É simples assim. Não se trata... Se você trabalha um estado de sítio numa situação de guerra, numa situação de invasão de país estrangeiro, um estado de defesa em situação análoga, é para isso que esses dispositivos existem. Se você quer se valer de um dispositivo constitucional para dar um golpe na República, isso é um crime. Isso é um crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É por esses crimes que você está sendo julgado. Tá? E vai ser julgado a partir de agora. Agora, olha que coisa interessante isso aqui. Prestem atenção. Isso aqui é uma reunião na qual o Bolsonaro foi gravado, porque eu vejo muita gente falando: pô, mas a quantidade de provas que existem contra o Jair Bolsonaro e os seus asseclas na denúncia oferecida pelo PGR é uma coisa tão ampla, é uma coisa tão cabal, que faltaria só um vídeo do Bolsonaro confessando que ele de fato organizou uma tentativa de golpe de Estado. E eu digo para as pessoas: não falta, a gente tem essa confissão. Por incrível que pareça, ele foi gravado dizendo exatamente isso. Prestem atenção nesse vídeo, olha só. Inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é uma média. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Vou repetir de novo para vocês, prestem atenção. E eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. A gente não pode esperar chegar na eleição e acontecer o que está pintado, que era a derrota dele nas urnas, e vamos ter que fazer alguma coisa antes disso. E isso sem contar que o Jair Bolsonaro realizou o maior estelionato eleitoral da história, meu povo. Esse cara meteu a mão em 300 bilhões
de reais, deu auxílio para taxista, deu benefício para caminhoneiro, de forma irresponsável cortou subsídio ofereceu, perdão, subsídio via Caixa para uma série de pessoas que ali estavam no sentido de votar a seu favor, enfim, um monte de coisa que o Jair Bolsonaro de fato organizou para angariar votos de forma ilícita, né? Além disso, esse cara utilizou o Silvinei Vasquez para mobilizar, pasmem, a Polícia Rodoviária Federal no sentido de evitar que os nordestinos conseguissem chegar até as urnas, conseguissem votar. E ainda assim ele perde. E ainda assim ele consegue perder a eleição. Tá? Então, é disso que se trata. É daí o chororô dele. E é por isso que ele está desesperado. Aí, por fim, nesse corte que eu separei para vocês, veja o que a jornalista pergunta e qual a resposta dele. Prestem atenção nisso aqui, olha. Aqui tem uma inteligência bem... Opa, desculpa. Que não saíram do âmbito de palavras. O Eduardo está nos Estados Unidos. Tá. O senhor cogita se juntar aí nos Estados Unidos, pedir asilo político? Não. Zero. Sei. Tá bom, Bolsonaro. Tá bom, a gente acredita. Ou seja, esse cara vai fugir. É óbvio que ele vai fugir. Ele não tem a fibra moral da Dilma, ele não tem a fibra moral do Lula, ele não vai conseguir encarar um processo para se defender e para provar a sua inocência, primeiro porque isso é literalmente impossível. As provas que contra ele pesam são absolutamente robustas, ele sabe que ele é culpado e basicamente todo mundo sabe que ele é culpado, tá? Então assim, vai ser muito difícil o Jair Bolsonaro, ele sabe disso, ele sabe que não tem muito como escapar disso aí, e ele vai fazer todo tipo de apelo nesse momento. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Hã? É isso aí. E com isso eu termino. Vamos mais uma vez antes de terminar o vídeo, olha lá. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Pois é. É isso aí. Então, essa é a diferença entre o Jair Bolsonaro no poder, né, e o Jair Bolsonaro enfrentando a adversidade, quando ele se vê confrontado com a adversidade. Agora sim, não tenho a menor dúvida, esse cara vai fugir. Ele vai fugir. É de suma importância, se o Bolsonaro fugir, veja, esse cara já foi se homiziar na Embaixada da Hungria, ele já disse anteriormente que de fato ele vai buscar evitar a aplicação da lei penal. Ele oferece um risco à ordem pública. Se vocês avaliarem o artigo 312 do CPP, o Bolsonaro deu todos os motivos para que uma prisão preventiva fosse efetuada. Ou, no mínimo, uma medida cautelar para além de meramente reter o passaporte dele, porque aí ele pode fugir de outras formas aqui para a Argentina e tal. Ele deu todos os motivos. A forma como o Jair Bolsonaro se conduziu nessa ocasião é, assim, uma aula de processo penal do porquê que deveria ter sido aplicada uma preventiva contra esse cara. Não foi. Ah, tá bom, porque o cara teve 57 milhões de votos há 2 anos, poderia ser que a coisa ia complicar, tem todo um jogo político a ser ponderado. Eu não acho que isso seja besteira, eu concordo que é o caso. Agora, se depois de tudo isso dito e feito, o Jair Bolsonaro simplesmente for capaz de fugir e driblar todo o nosso ordenamento jurídico, o STF e a justiça brasileira de uma forma mais ampla, isso vai traduzir um descrédito absurdo
para a justiça do país. Porque vai ficar claro que para algumas pessoas a justiça simplesmente não se aplica. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Léo Índio, os fujão aí, né? Os fujão da vida, a gente sabe, que foram aí para outros países no sentido de tentar evitar de ter que arcar com as consequências dos crimes que eles produziram. Se isso acontecer, vai ser uma desmoralização terrível, não só para o Alexandre de Moraes, não só para o STF, mas para todo o sistema de justiça brasileiro, tá bom? É isso que vocês viram aqui, é o Bolsonaro no poder, todo brabo, todo corajoso, todo valente, e o Bolsonaro quando ele se vê de fato confrontado com qualquer nível de adversidade. Mas anotem aí, esse cara vai fugir, tá bom? Gente, um beijo grande. Se você gostou do vídeo, clica no sininho, inscreva-se, torne-se membro do canal e compartilhe esse vídeo para que o nosso conteúdo alcance um número cada vez maior aí de pessoas, tá bom? Beijo grande, fiquem bem, até o próximo vídeo, tchau, tchau.